Tem semanas que eu acordo sem motivação nenhuma. E eu não tô falando de preguiça ou algo do tipo. É aquele cansaço que não é só físico. Quando eu penso em organizar minha semana, o meu mês, o meu dia, já pesa, sabe? A cabeça fica cheia. E por muito tempo eu achava que isso era procrastinação, ou que eu estava falhando, que eu não ia conseguir. E hoje eu entendo que isso significa apenas que eu sou humana. E se você se sente assim, esse vídeo é mais uma conversa do que uma explicação. Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu sou a Memo Bach e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E aqui nesse canal eu compartilho um pouquinho da minha vida e falo sobre rotina, organização, produtividade e como ter uma vida mais leve e saudável. E se você se interessou pelo título desse vídeo, fique por aqui e absorva um pouquinho disso para a sua vida. A gente cresce achando que a motivação vem antes da ação. Que quando a gente tá motivada, inspirada, com as ideias na cabeça, a gente vai lá e faz e tudo acontece perfeitamente. Mas não é bem assim, porque na vida real isso raramente é verdade e raramente acontece. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu esperava a motivação vir para eu fazer alguma coisa, para eu planejar a minha semana, para eu fazer um trabalho ou algo do tipo. Eu ficava procrastinando, 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 e toda vez que a vontade não vinha, eu me sentia pior ainda, como se eu tivesse errada, como se tivesse algum defeito. Até que eu entendi uma coisa muito importante, que eu me organizar sem motivação não é força, é um cuidado que a gente tem com nós mesmos. Olhar pra mim um dia ruim, péssimo, daqueles que você sabe do que eu tô falando, que nada parece dar certo, nada sai como você planejou, mas você para e pensa: "Tá, o que que eu posso fazer pra cuidar um pouquinho de mim, pra não me abandonar?". Quando a gente fala em organização, eu acho que pra mim era assim, e eu acho que pra você também é agora, nesse momento, quando eu falei a palavra organização, que é quando a pessoa dá conta de tudo, que ela planeja tudo certinho, que nada sai do controle, tudo é como ela planejou, que ela tem agenda cheia e consegue dar conta de tudo, nada fora do lugar, uma pessoa realmente organizada. Só que para mim, a organização, depois de eu ler muito sobre desenvolvimento pessoal, eu assistir vídeos, eu buscar conhecimentos mesmo, a organização começou a significar uma coisa diferente pra mim. Virou pra mim um jeito de diminuir a minha ansiedade, porque quando eu deixo as coisas organizadas, daí é mais difícil de ficar um caos, ficar aquela coisa assim toda bagunçada que você não sabe nem por onde começar, e a Mel do futuro ter que ir lá e consertar do mesmo jeito. Então virou um jeito de me respeitar, de eu ter um pouquinho de controle do que vai acontecer à minha volta, né, na minha rotina, principalmente na minha vida, que na vida dos outros a gente não tem controle de nada. E sim, óbvio, tem semanas que eu não dou conta de tudo, inclusive semana passada eu não consegui, eu até gravei vlog pra vocês aqui pro canal e eu perdi alguns vídeos no meio, porque eu tinha que excluir pra ter armazenamento, enfim, parecia que nada estava legal, assim, na semana passada. Não consegui treinar direito, não fiz dieta direito, mas tá tudo bem. Vai ter épocas da vida que a gente vai precisar priorizar outras coisas pra dar foco em outras, que no momento era o meu curso que eu estava fazendo, que eu paguei e eu precisava prestar atenção, adquirir conhecimento, absorver dicas, insights, e tá tudo certo. E o problema nunca foi a gente querer fazer tudo, por exemplo, a lista que a gente faz pra querer fazer naquele dia. O problema não é esse. O problema é a gente querer fazer tudo em uma curtição que não dá. Por exemplo, semana passada não dava para eu querer fazer tudo o que eu fazia no meu dia, porque o curso era das 8h30 às 5h30. Uma coisa que não tinha na minha rotina e que dava tempo de eu fazer as outras coisas. Então não tinha como eu querer fazer tudo, sendo que realmente naquelas condições não dava. E quando eu vou organizar a minha rotina sem motivação, que não é raro de acontecer, eu sei disso, você sabe disso. A primeira coisa é a gente parar, pensar, voltar para a realidade e a gente parar de fingir que a gente vai ter a mesma produtividade, a mesma vontade. Por exemplo, nós mulheres, quando estamos na TPM, é muito difícil, menstruada, é muito difícil, então a gente tem que parar, voltar para a realidade e lembrar que a gente não vai render
sempre da mesma forma. E como se nada tivesse acontecendo, querer passar uma borracha, colocar um pano por cima e seguir como se nada tivesse acontecendo. Isso só vai te machucar, só vai te deixar mais para baixo ainda. Então, uma forma que eu estou fazendo desde o ano passado, que vem me ajudando, eu já dei essas dicas lá no Instagram, no TikTok, que é eu tirar tudo da minha cabeça. Porque parece que eu tenho abas na minha cabeça que ficam abertas quando eu não finalizo aquela tarefa, fica ali aberto na minha cabeça. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então eu tiro tudo da minha cabeça e faço uma lista de pendências. Eu coloco tudo que eu preciso fazer, tudo mesmo, coisas que talvez sejam de 5 minutos para terminar, ou coisas que vai levar algum tempo ainda para eu conseguir finalizar. Mas eu coloco tudo nessa lista e tiro da minha cabeça e coloco ali no papel. Eu começo a organizar minha semana por ali. Eu vejo aquela lista e penso: o que realmente é necessário, é urgente, eu preciso fazer nessa semana ou nesse dia que não pode passar, o que não pode ser ignorado. Então eu pego aquela lista, vejo o que é mais urgente, o que eu preciso fazer realmente, e escolho poucas e coloco distribuído na minha semana ou nos meus dias, que seja uma quantidade realista que eu sei que eu vou conseguir cumprir e que se eu fizer essas tarefas, a minha semana está assim, ó, já conquistada, já tá muito bom. Terminar minha semana realizada, sabe? E se você, assim como eu, antes, eu colocava muita coisa em um dia só, em uma semana só. E é óbvio que eu não ia conseguir fazer tudo, principalmente com as nossas demandas de estudar, trabalhar, treinar, fazer um monte de coisa, não dá. E isso eu só me sabotava e eu ficava pior ainda, daí eu achava que não era suficiente, daí eu procrastinava e ia virando uma bola de neve. Uma coisa que eu aprendi é que eu tenho que respeitar meus dias ruins, que óbvio que a gente não vai ter a mesma produtividade, eu já falei, e a gente tem que lembrar que nem sempre os meus 100% de hoje vai ser os meus 100% de ontem ou de amanhã. Então, calma, respira. Então, por exemplo, na minha época de TPM, eu sou inútil, né, da minha menstruação, eu não funciono direito. Então, eu sei que nesses dias eu não vou poder colocar tanta coisa pra eu fazer, porque senão eu só vou realmente me frustrar. Então eu deixo alguns espaços livres naqueles dias que eu sei que vai ser difícil. Tem algumas coisas aí que você sabe que talvez você precise diminuir as tarefas daquele dia, porque você sabe que vai ser um dia estressante, cansativo. Então, a rotina tem que ser ao seu favor, não você a favor dela. E se no meio da semana eu vejo que alguma coisa mudou, que eu vou precisar reajustar, gente, a rotina é feita para isso, para te servir. Então você tem que adaptar a rotina a você, tá? Então nunca pense que a rotina é um peso, que a rotina tem que ser sempre a mesmice ou algo do tipo. Não, você tem que trabalhar a rotina para te favorecer. Então eu parei de me xingar, de ter pensamentos ruins quando eu precisava reajustar alguma coisa que eu não pensei que teria que fazer naquela semana, entendeu? Então, reajustar não significa fracasso ou que você desistiu de alguma coisa. Simplesmente você está amadurecendo e vendo coisas que é mais importante naquele momento ou coisas que são mais urgentes. Você entende que aquilo não deu certo, então tá tudo bem, você coloca para a próxima semana, uma hora vai dar certo. Uma coisa que meu noivo sempre fala para mim é que eu não posso deixar uma coisinha me frustrar, me deixar impaciente, irritada e fazer todas as outras coisas irem para o mesmo sentido, entendeu? Ele fala: "O que que você pode fazer para conseguir continuar o seu dia bem?". Então, eu sempre penso nisso agora. Então eu me pergunto: o que que eu posso fazer agora para minha semana continuar fluindo, continuar sendo possível com as coisas que eu ainda tenho para fazer? Então, vamos recapitular aqui. Você precisa parar de colocar muitas tarefas na semana no mesmo dia, coisas que você sabe que não vai dar conta. Vamos ser realistas. Você fazer uma lista de pendências e a partir dessa lista, você ir distribuindo durante a semana. Lembrar que reajustar a rotina tá tudo bem, não é fracasso. Tá, você não é, nossa senhora, eu não dou conta, enfim, tá tudo bem. E se alguma coisa sair do controle, né, sair do que você tinha planejado, calma, respira e pensa naquela pergunta: o que que eu posso fazer agora para minha semana continuar fluindo? Bom, esse foi o vídeo de hoje.
trouxe um estilo um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a trazer, que é os vlogs. Eu pretendo fazer mais disso aqui no canal, né, mais dicas de desenvolvimento pessoal, de organização, essa área que eu gosto muito, porque eu leio, eu aprendo e eu passando para vocês é uma forma de eu colocar em prática para mim também, de eu lembrar dessas coisas, porque nós não somos perfeitos, então vai ter dias que é difícil e tá tudo bem, mas a gente tem que respirar, colocar a cabeça no lugar e seguir em frente. Então, se você gostou desse estilo de vídeo e queira mais, deixa nos comentários e deixa tema que você quer que eu fale sobre, que eu trago dicas aqui e eu vou trazer mais com certeza. Pretendo fazer um vídeo desse por semana, que é uma coisa legal, assim, uma coisa diferente aqui pro canal também. Então, espero muito que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu quero muito chegar a 10.000 inscritos esse ano aqui. Então, venha fazer parte dessa comunidade, dessa família, ter sempre dicas aí pra vocês, ter vlogs pra vocês acompanharem. Me siga nas outras redes sociais também. Um beijo e até o próximo vídeo.